refletir um pouco na palavra de Deus? Vamos ver o que Deus tem para nós na manhã de hoje? Deus colocou essa palavra no meu coração no decorrer da semana. E Ele me fez pensar, refletir um pouco acerca do comportamento de uma pessoa importante dentro do contexto bíblico. E a história está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e fala com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse guerreiro, esse grande guerreiro, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, levado cativa uma menina e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, indignado, saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles, ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança.
Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O verso de número 14 chama a atenção, dizendo: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Olha, meus irmãos, essa história é uma história impactante. É uma história que mexe com a nossa cabeça, olhando um pouco para a história, para o contexto da história de Naamã. Ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa vitoriosa. Naamã era uma pessoa diferenciada. Naamã não era qualquer pessoa, ele era um homem de respeito, e o verso 1 deixa bem claro, para não ter dúvidas. Só que é interessante que o verso 1 ele deixa claro que Naamã era vitorioso, era respeitado, mas também deixa claro que uma pessoa vitoriosa e respeitada pode enfrentar dificuldades. Deixa alguma dificuldade. Olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês não tropecem. Nós lemos João 16, o verso 1. Depois no verso 33 diz: no mundo vocês terão aflições. E aí nós paramos para conversar sobre 3 elementos importantes, Marcão, para nós vencermos as dificuldades. Paz, manter a paz, por mais difícil que a situação esteja. Ânimo, não se deixar abater, não se deixar desanimar. E também a fé, porque o que nos faz vencer a nossa fé. Então, para nós não tomarmos decisões erradas, equivocadas, nós conversamos na quarta, e eu faço o link da quarta com hoje. Para não tomar decisão errada, paz, tem que ter paz, tem que estar em paz. E a paz quem dá é Jesus. Eu vos deixo a minha paz, e não vou lá dou como o mundo a dá. Nós temos que ter ânimo. E se nós não tivermos ânimo, estivermos desanimados, Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. E nós temos que ter fé. E a fé não é nossa, é Deus quem nos dá. Ou seja, em qualquer batalha, em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Você que está aí acompanhando esta reflexão, eu não sei como está a sua vida, sua semana, sua família, seu trabalho, sua empresa, seus projetos, seus sonhos, eu não sei como você está, mas eu sei que a Bíblia, ela nos aponta, ela nos mostra um caminho para nós vencermos. E a Bíblia nos mostra que um homem de respeito, um homem vencedor, também passa por momentos difíceis. O Naamã era vencedor, o Naamã era respeitado, mas ele está nesse momento passando por um momento difícil da vida dele. Ele simplesmente está leproso. E a lepra começa a consumir a vida desse homem. A lepra começa a simplesmente fazê-lo parar e olhar para si e reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza. A lepra tem o poder que muitos outros soldados poderosos não tiveram. Muitos outros exércitos vencedores não tiveram. A lepra tem o poder de fazer com que Naamã olhe para ele mesmo e reconheça que ele é falho,
que ele é fraco, que ele é limitado, que ele é pecador. Às vezes, a dificuldade, a adversidade, parece que o que eu vou falando é meio clichê, mas é um fato. Essa questão que nós estamos vivendo, eu não gosto de ficar falando dessa situação, mas é o que tem para hoje, é o assunto do dia. Essa pandemia, esse Covid, o vírus, a enfermidade, ela está mostrando para a humanidade, de uma maneira geral, como nós somos dependentes de Deus, como nós precisamos da ajuda de Deus, do cuidado de Deus, do favor de Deus. Profissionais que até então simplesmente nadavam de braçada e diziam: eu estou nadando de braçada porque eu sou bom, porque meu produto é bom, porque minha mercadoria é boa, porque eu sou uma pessoa capaz. Simplesmente muitos estão encontrando dificuldades e estão vendo que, se não buscarem a ajuda de Deus, pouca coisa poderão fazer. As dificuldades, elas têm esse poder de fazer com que nós olhemos para nós mesmos e reconheçamos: eu sou dependente de Deus. As dificuldades, elas têm esse poder de fazer com que nós entendamos: sem Deus não podemos fazer nada. As dificuldades têm esse poder de nos colocar no nosso banquinho, sentados, e ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Se nós quisermos vencer, andarmos em vitória e assim por diante. Quantas e quantas pessoas que nunca pararam para ouvir a Deus e nesses dias estão buscando a Deus. Quanta gente que nunca quis saber de igreja, de crente, de Bíblia, de pastor, de palavra, de homem, de mulher de Deus, e nesses dias estão afirmando: precisamos de Deus, sem Deus nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, a dificuldade, ela tem esse poder. A dificuldade, ela tem o poder de nos levar, ou de nos fazer olhar para nós mesmos e entender que, por mais que tenhamos conquistado vitórias no passado, o presente tem que ser vivido. E o presente tem que ser vivido da melhor maneira possível. E a melhor maneira é buscando a face de Deus. O Naamã está doente. Na casa do Naamã tinha uma menina que havia sido levada prisioneira de guerra, quando os exércitos da Síria haviam vencido uma batalha diante dos exércitos de Israel. Levaram a menina trabalhava na casa do Naamã, e a menina, ela é uma menina que não fica vendo o problema e fica com a boca fechada. Ela vê o problema e se posiciona diante do problema. Ela conversa com a senhora dela. Ela diz: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Israel, o meu senhor, ele receberia a vitória dele, ele seria curado. E a Bíblia ensina para nós que o Naamã, ele, ouvindo essa informação, ele vai tirar a limpo essa situação. Ele vai ver se de fato ali em Israel, mais precisamente na região de Samaria, havia mesmo um profeta, havia mesmo o poder de Deus, que é a palavra. E a Bíblia ensina que ele, conversando com o rei autoriza ele a visitar o rei de Israel. Faz uma carta e ele vai até o rei de Israel. Mas chegando ao rei de Israel, o rei de Israel simplesmente ele não tem condição de fazer muita coisa senão receber Naamã, conversar com Naamã, mas ele não tem poder de mais nada. E sabendo Eliseu o que estava acontecendo,
ele pede para que o Naamã fosse levado até a casa dele. Você vê aí pessoas como a menina, pessoas como o rei da Síria, pessoas como o Eliseu, que diante de uma situação de dificuldade não se escondem, se apresentam. É importante nós guardarmos esse verbo, apresentar. É importante nós nos apresentarmos. Às vezes na nossa casa, na nossa família, tudo o que está precisando é que alguém se apresente, alguém se posicione e diga: eu não sei como, mas eu vou lutar para resolver esse problema. Alguém na empresa às vezes está precisando se apresentar, chegar para o encarregado, para o patrão, para a patroa, chegar e dizer: olha, eu não sei como, mas eu estou me colocando à disposição para ajudar a resolver esse problema. Às vezes na igreja o que precisa é disso daí, de gente que procure o pastor e diga: pastor, eu não sei como, mas eu estou me apresentando para ajudar a resolver questões. O que nós precisamos nos dias de hoje, o que as pessoas precisam entender é que uma jornada vitoriosa é construída por pessoas que se apresentam, não por pessoas que se ausentam, não por pessoas que se escondem. Aliás, se for para falar de se esconder, quando Deus separou entre os soldados de Gideão, né, que iam lutar com Gideão, o primeiro grito que foi dado foi: os covardes que voltem para casa, os medrosos, aqueles que se escondem na hora da guerra, aqueles que se escondem na hora da luta, aqueles que se escondem na hora do problema, da batalha, pode voltar para casa. Então, nós vemos pessoas se apresentando. A menina se apresenta, o rei de Israel o rei da Síria se apresenta: eu faço a carta e você vai falar com o rei de Israel. O Eliseu se apresenta: olha, é o seguinte, manda ele vir aqui que eu vou ajudá-lo. Agora o Eliseu, ele dá a palavra dada por Deus a ele: manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. E ali nós vemos mais uma pessoa se apresentando, porque quando Naamã está furioso e pensando em não fazer aquilo que havia sido orientado, o soldado que estava junto com Naamã se apresenta dizendo: se tivesse pedido coisa mais difícil, você faria. Pediu coisa fácil, orientou coisa fácil. Vai e faz, vai e mergulha. Então, a Bíblia ensina para nós que o Naamã, leproso, agora ele tem uma palavra da parte de Deus: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. É importante lembrar que haviam lugares mais limpos, haviam rios melhores para banho, como Abana, ou Farfar, em Damasco. Haviam rios de uma qualidade de água superior ao Rio Jordão. Mas a palavra é: mergulha no Rio Jordão 7 vezes. O Naamã, então, ele vai para esse mergulho. E é disso daí que eu quero falar com você nesse momento. Sobre os mergulhos. Sobre os mergulhos. Os mergulhos dados por Naamã. Mergulhos esses que podem mudar a história na vida de uma pessoa. E eu quero nominar cada mergulho. Então nós sabemos, você que está anotando aí, nós sabemos que foram 7 mergulhos, e para cada mergulho nós vamos dar um nome. E eu vou denominar de mergulhos para a salvação. Toda pessoa que está buscando a salvação em qualquer área da vida, ela precisa entender a importância da continuidade, da perseverança, porque o número 7 vai trazer para nós a ideia da plenitude, da perfeição, vai trazer para nós o pensamento da perseverança, da continuidade. Ou seja,
Quem quer vencer tem que continuar. Quem quer vencer tem que seguir em frente. Quem quer vencer tem que permanecer. Quem quer vencer não pode desistir. Então vamos lá. Primeiro mergulho. Naamã vai dar o primeiro mergulho. O primeiro mergulho eu quero dar o nome de reconhecimento. Reconhecimento. Romanos capítulo 3, verso 33. Romanos 3, 23, perdão. Romanos 3, 23 diz assim, ó: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeiro mergulho, o mergulho do reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que eu sou falho. O Naamã teve que reconhecer que ele era falho. O Naamã teve que reconhecer que ele estava doente. Ele teve que reconhecer a situação dele. Com outras palavras, descer do pedestal. É reconhecer, às vezes a pessoa está quebrada, às vezes a pessoa está falida, mas a pessoa ela quer botar banca de quem está por cima. Às vezes o casamento da pessoa tá ruim, está muito ruim, está mal, mas a pessoa quer botar banca que o casamento está indo bem, obrigado. Às vezes os filhos estão muito, muito maus, mas a mãe, o pai quer botar banca que os filhos estão bem. Às vezes a empresa está mal, mas a pessoa quer botar banca que a empresa está bem. Às vezes a pessoa está mal consigo mesma, mas ela, quando indagada, ela diz está tudo bem. Não é que ela diz está tudo bem porque ela tem fé, é porque ela não quer, ela quer manter as aparências. Primeiro de tudo é reconhecimento. Ele reconhece. Lucas 18:13 diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Lucas 18:13 vai falar disso. Tenha misericórdia. Então, Naamã vai agora em direção àquelas águas e ele vai dar o primeiro mergulho. O primeiro mergulho que ele dá, é o mergulho do reconhecimento. Quem quer receber salvação, quem quer receber o milagre, quem quer receber a bênção, precisa reconhecer a sua condição. Segundo mergulho, o arrependimento. O arrependimento. Lucas 13:3 diz assim: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Arrepender do quê, pastor? O principal de todos os pecados, que é achar que pode viver por si só, sem a palavra de Deus. É o principal. A Bíblia ensina para nós que há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito. O Espírito está falando, está ensinando, está conversando, está chamando a atenção da pessoa, está procurando mostrar para a pessoa o que ela precisa de ajuda, mas ela ignora a voz do Espírito. Esse pecado não tem perdão, é o pecado ignorar a voz do Espírito de Deus, a blasfêmia contra o Espírito. O Senhor não sabe o que o Senhor está falando, eu sei, eu conheço a minha vida e eu sigo a minha vida. Então, arrepender, porque às vezes, eu achei, ontem ainda eu estava vendo um vídeo do Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte, eu gosto dele, ele é muito joia, ele prega a palavra e prega a palavra de uma maneira descontraída, mas de uma maneira muito, muito assertiva. E ele estava aconselhando. Um rapaz veio buscar conselhos com ele, e ele estava ali aconselhando dentro da história, do contexto da vida ali, né? Pois bem, ele dizia: olha, então, quando eu comecei a namorar com tal pessoa, nós estávamos namorando, aí casamos, a pessoa estava muito bem de vida, agora ela não está mais bem de vida, quebrou, faliu, o que eu faço? Fico com a pessoa, continuo? Ou o Caio falou: o certo é a pessoa cair fora de você, porque se ela estava bem de vida e você entrou na vida dela, ela faliu, né? Aí a pessoa entra, tem gente que é assim. Tem gente que
entra em determinadas questões, não é só em casamento, é casamento, vida financeira, vida profissional, empresa e assim por diante. Tem gente que se junta a alguém e está tudo bem. Na hora que está tudo bem, a pessoa quer desfrutar, quer aproveitar, mas na hora da dificuldade a pessoa vaza, cai fora, a pessoa foge. Vou usar uma palavra que eu usei agora há pouco, a pessoa some, se esconde. Quando está tudo bem é fácil, quando está tudo bem é gostoso. O holofote em cima da nossa vida quando as coisas estão indo bem é fácil. Agora o negócio é quando as coisas não tão legais. É aí que está. Então, tem gente que tem dificuldade de se arrepender. Aí a Bíblia ensina para nós exatamente isso daí, ó. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O pecado, ele é um problema que já foi vencido por Jesus. Eu tenho que me arrepender e confessar os pecados que eu pratiquei, que eu executei e assim por diante. E a confissão é o terceiro mergulho. A confissão é o terceiro mergulho. É a pessoa simplesmente ela reconheceu, pera lá, eu me arrependo de tudo que eu fiz que não foi legal, que não contribuiu, tudo que eu fiz que acabou me levando a uma dificuldade, seja no casamento, qualquer área, né? No casamento, ou na empresa, ou na vida espiritual, as dificuldades que acabaram sobrevindo em minha vida, e eu me arrependo de ter sido tão teimoso, tão cabeça dura, tal. E agora o terceiro mergulho fala, confessa. Olha só, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 10, verso 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é confessar, é dizer, é falar publicamente. O Naamã, ele está tendo uma dificuldade tremenda, porque ele vai até o homem de Deus, ele busca ajuda, ele tem que se expor, porque ninguém sabia que ele era leproso, senão quem era da casa dele. Mas agora as pessoas estão sabendo, soldados à volta dele estão sabendo. O rei de Israel está sabendo. O Eliseu está sabendo. Pessoas estão sabendo. O Naamã, ele tem que tirar a roupa e tem que se expor, tem que se mostrar. Tem gente que prefere, vou usar um ditado popular, ver a vaca ir para o brejo, do que salvar a vaquinha. Tem gente que prefere. Não, eu vou aguentar firme. Não, eu vou aguentar o tranco. Não, eu não vou falar nada. Eu não vou. A Bíblia diz para nós que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que esconde nunca prospera. Tem gente que não vai prosperar nunca, porque entre confessar e esconder, prefere esconder. Diante dos homens é fácil, acaba até escondendo, esconde bem, né? Dá para esconder e tal. Vamos embora, segue a vida. Quero ver esconder diante de Deus, porque quem faz prosperar é Deus. Então Naamã, agora ele tem que confessar, ele arranca a roupa, ele está ali leproso. Ele está ali todo cheio de dificuldade, mostrando quem ele era naquela hora, naquele momento, de fato. O quarto mergulho fala da renúncia. Temos que renunciar, olha. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Volte-se para Deus, porque é grandioso em perdoar. É grandioso em perdoar. Pronto. Deixe. Olha o que o texto diz. Deixe o perverso o seu caminho. É interessante que às vezes a pessoa, ela se diz em Cristo, mas continua fazendo aquilo que é errado de maneira opcional. Ela está optando por fazer o que é errado.
a renúncia, abrir mão, deixar para trás, mudar de vida. Isso que é importante nós entendermos. Ainda esses dias, eu estava conversando com o Bezerra, com a Sueli, e eu achei interessante que nós conversávamos, tal, várias coisas, e entre elas o Bezerra, ele contou que antes, ele nunca foi dado a bebida por demais, mas ele era da bebida. E aí quando ele começou a frequentar uma igreja, ele foi entendendo a importância de não ser alguém dado a bebida forte. Ele parou com toda a bebida. E ele parou com toda a bebida, e parando ele com a bebida, ele foi na casa de um familiar. E esse familiar ofereceu uma bebida. Aceita uma bebida? E ele falou, não, eu não estou bebendo mais. Eu parei. A pessoa ficou assustada. Não, eu parei com a bebida, não estou bebendo mais. E a bebida para o Bezerra acabou sendo algo que, enfim, fazia parte do passado. Algo do passado. Deixou, renunciou. É um exemplo, eu achei interessante o dia que a gente estava conversando, porque ele falou disso daí, eu me lembrei de quando eu tomava as minhas pingas também, acabei deixando para trás. Quanta gente deixou para trás a bebida, né? Seja qualquer bebida que for, quanta gente deixou para trás o cigarro, quanta gente deixou para trás as drogas, a prostituição, quanta gente deixou a fornicação, deixou o adultério para trás, quanta gente deixou para trás a mentira. Mas quanta gente também que não deixou nada para trás e insiste em não querer deixar. E a Bíblia ensina para nós, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e assim me siga. Primeiro tem que negar-se, tem que renunciar, tem que abrir mão. A pessoa quer uma nova vida em Cristo, mas ela não abre mão do passado. Ela saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. O Naamã, agora ele está no quarto mergulho, ele está renunciando. Bom, eu posso ser um chefe de exército vencedor. Eu posso ser uma pessoa vitoriosa, mas eu tenho que mergulhar. Se eu não mergulhar, eu não vou chegar em lugar algum. Se eu não obedecer a palavra, eu não vou chegar a lugar algum. Aí ele vai para o quinto mergulho. No quinto mergulho a fé, a crença. O quinto mergulho fala para nós exatamente sobre isso. Sobre fé, sobre acreditar, sobre confiar, sobre crer. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que nele crê não pereça. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a fé. Tem que acreditar, tem que confiar. A situação pode estar difícil, os problemas podem estar se multiplicando, mas com fé nós vamos vencer. A situação pode ser a mais adversa possível, mas se você colocar a sua fé em ação, Deus vai te abençoar e vai te ajudar. Tem uma canção que diz: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. E Carlão, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Olha, vai dar tudo certo. O Naamã está ali, ele está no quinto mergulho, e ele já tá furioso, já está nervoso, já está bravo. E o Naamã, ele está pensando em desistir. O olho do Naamã está vermelho de raiva.
já dei 5 mergulhos e nada. E aí ele fala, eu vou lá e vou pegar, eu vou pegar o Eliseu. E o soldado que estava junto com o Naamã ali fala assim para o Naamã, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Né, Fernandinho? Vai dar tudo certo. Tem que colocar a fé em ação. Talvez você já tentou, e ainda não aconteceu. O Naamã tinha dado 5 mergulhos e nada tinha acontecido. Mas a fé, ela estava dentro do coração do Naamã. E ele dá mais um mergulho. Ele vai para o 6º mergulho. E o 6º mergulho fala do recebimento. João capítulo 1, verso 11 e 12. João 1, 11 e 12 diz assim: ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quantas e quantas pessoas não receberam a palavra da vitória, mas você receba. Todos que receberem a palavra da vitória terão a alegria de serem filhos de Deus. Todos que receberem Jesus terão a alegria de serem filhos de Deus. Talvez o seu vizinho, seu amigo, seu conhecido, talvez até o seu familiar não tenha recebido a palavra da vitória, mas se você receber a palavra da vitória, o milagre ele vai sendo materializado na sua vida. Não deixe você de fazer a sua parte. Dê o 6º mergulho. E o 6º mergulho fala sobre o recebimento, sobre receber. Deus está nesses dias liberando sobre todos nós a vitória. É muita coisa boa acontecendo. 120 dias de jejum e de oração. Deus está agindo. Deus está mudando famílias. Deus está restaurando casamentos. Deus está operando curas. Deus está operando maravilhas. Tem gente que vai aposentar nesse período de pandemia, nesse período de lockdown. Tem gente que vai abrir a empresa e vai começar a empresa nesse período de dificuldade. Tem gente que vai gerar um filho nesse momento adverso, mas a pessoa vai ter a alegria de poder carregar uma criança. São sonhos e mais sonhos que serão realizados. Então receba sobre a sua vida. O Naamã, ele recebe. Lógico, há todo um conflito, há toda uma dificuldade. São 7 mergulhos. E para o Naamã parece que a coisa não estava sendo das mais fáceis, porque no 6º mergulho e ele ainda continuava com a lepra, sabe? Mas o Naamã não era crente. Quantas vezes o crente que está aí no dia a dia fica meio na dúvida em relação à resposta? Se o crente fica na dúvida, imagina o descrente. Mas o Naamã, ele recebe. O soldado que estava com ele lá, olha para ele e fala, vai Naamã, vai dar tudo certo. E o Naamã, ele recebe aquela palavra no coração, e ele vai para o 6º mergulho, ele recebe, e após o 6º mergulho, ele vai para o último mergulho, o mergulho denominado firmeza. Ele não esmorece. Tem muita gente que desiste no final, faltando um pouquinho, Marcão. Tem gente que falta um pouquinho assim para tomar posse da bênção e a pessoa desiste. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz assim, olha, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Olha só, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É interessante que tem a verdade sendo dita, mas tem a mentira sendo dita também. E muita gente se agarra à mentira e despreza a verdade. Mas a palavra de Deus ensina, se apegue à verdade. Você que é de Deus, se apegue à verdade. Você que é um homem, uma mulher de Deus, se apegue à verdade. Você que sabe, que conhece a verdade, valorize e defenda a verdade.
Apeguemo-nos, pois, com firmeza. O Naamã, ele já estava no 6º mergulho, agora ele vai para o 7º. Ele diz, bom, pera lá, já mergulhei 6, já cheguei até aqui, agora daqui por finalmente é mais um mergulho apenas. E ele dá o 7º mergulho, e para surpresa dele, mas não surpresa de Deus, dos anjos que ali à volta estavam, não surpresa do homem de Deus que havia liberado a palavra da vitória, para naquele momento, após o 7º mergulho, o Naamã, ele fica curado, a pele fica como a pele de uma criança. É assim que acontece. Nós estamos refletindo sobre o processo do milagre na vida da pessoa, o processo da salvação na vida da pessoa, o processo da transformação na vida da pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou na igreja um dia, vou na igreja 2 dias, eu assisto a live um dia, eu assisto a live 2 dias, e pronto, minha vida já mudou. Não é desse jeito, é um processo. Então, o Naamã, ele está agora trazendo para nós um ensinamento a respeito do processo, a importância do processo na nossa vida. A lepra serviu para mostrar a ele o quê? Que ele era falho, que ele era cheio de dificuldades, que ele não era o soberano só tem um, que é Deus. Ele era alguém sujeito às dificuldades, mas Deus, através da palavra, muda a história do Naamã, propondo a ele o quê? 7 mergulhos, que são denominados, e aqui eu vou repetir para encaminharmos o fim da nossa conversa, denominados por reconhecimento, arrependimento, confissão, renúncia, fé ou crença, recebimento e firmeza. Não esmorecer no final, aguentar firme. Talvez você está aí com a sua casa, com a sua família, com os seus sonhos, com os seus projetos, e está esperando que algo venha acontecer. Sabe, vou dizer para você e vou encerrar dizendo assim: vai dar tudo certo. Coloque a sua fé em ação. Creia, acredite que Deus, Ele é fiel. Se você não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, confesse Ele, reconheça que você é pecador, confesse que você é um pecador, confesse Jesus como seu Salvador e Senhor, se arrependa dos pecados, da prática, da sua conduta, entregue a Deus a sua vida, deixe que Deus faça, que Deus opere, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua história, ela vai mudar. Eu posso dizer pela minha história, havia necessidade de eu mergulhar 7 vezes, eu estou até hoje mergulhando, e graças a Deus, dia após dia, Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado a vida de outras tantas pessoas aqui nesse lugar, e a sua vida também será abençoada. Receba, confesse, em nome de Jesus. Tome posse da sua bênção e fique firme no seu posicionamento. Tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Quero orar com você na manhã de hoje. Eu quero fazer uma oração, em primeiro lugar, responsiva. Eu vou orar e você vai repetir aquilo que eu vou dizer. Depois eu faço uma oração coletiva, orando e intercedendo por todos. Mas primeiro eu quero que você responda. Diz assim: Senhor Deus, nessa manhã eu ouvi a tua voz e entendi que a salvação é um processo de entrega. E eu aceito a salvação para a minha vida. Me coloco diante de ti em arrependimento. Confesso que sou falho, que sou pecador, que sou teimoso ou teimosa. E eu peço, tenha misericórdia da minha vida
escreva o meu nome no livro da vida, me salva para a glória do teu nome, que assim seja. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida e quero orar por você nesse momento. Deus, são tantas as pessoas, Deus, tantas as vidas que nessa hora ouvem essa palavra, aquelas que vão ouvir no decorrer do dia, da madrugada. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que seja manifesta a salvação. Assim como Naamã, ele recebeu a salvação após o 7º mergulho. Que meu irmão, minha irmã, entenda que quando respeitamos o processo estabelecido pelo Senhor, o milagre acontece. Não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor estabelece. Então, Pai, que seja manifesto, em nome de Jesus, na vida de todos os meus irmãos, a bênção do Senhor, para a glória do teu santo nome. Que assim seja, você diga amém, você diga graças a Deus,